Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal. E o vídeo de hoje é um vídeo assim de extrema importância. Acho que é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei, no qual eu vou falar para vocês sobre a importância das eleições. Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje é sábado, dia 29. Amanhã, dia 30, vai ter eleições no Brasil, no qual pode mudar o seu mundo. Assiste até o final. Peço para você interagir, clica aqui no botão para você se inscrever, dá um joinha, poxa, coloca o seu comentário, pô Nick, eu não concordei com você, eu acho que você tá falando bobagem, cara, não é bem assim. E digo mais, se você não segue no Instagram, ontem, durante o horário do debate, eu fiz ali uma interação, fui colocando um pouco da opinião sobre tanto um quanto o outro. Então se você quer saber em quem que eu vou votar e por que eu vou votar da forma como eu vou votar, aí lá você vai descobrir como é que vai ser. Me segue lá no Instagram, que eu coloquei ontem nos stories, tá bem legal, teve bastante interação, bastante gente que ficou surpreso, outros nem tanto, já até imaginava. E para quem não sabe, eu tenho até formação de gestão pública, muitas pessoas nem sabem disso. Mas enfim, segue lá que lá a gente fala sobre outras questões também. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa importância, tá? Você que está fazendo o planejamento, quer vir para Portugal, fala, será que eu espero? Será que se o Lula ganhar? Será que se o Bolsonaro ganhar? Como é que eu vou fazer com o meu planejamento? Vem comigo que eu vou tentar destravar um pouco essa questão, beleza? Bora lá! Então eu vou começar, pessoal, primeiro fazendo perguntas para você. Ó, a eleição vai ser amanhã, aí eu vou te perguntar. O quanto você acha que isso vai impactar a sua vida? Tem pessoas que falam, David, mas agora vai ser o fim do mundo se o fulano ganhar, se o bestano ganhar. Eu queria trazer para vocês uma questão que assim, o meu primeiro vídeo no YouTube foi há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. E eu dizia bem assim, não dependa da política. Não dependa da política. É justamente isso. Eu até deixei ele, tá? Se você recuar e for lá atrás, você vai ver esse vídeo. Você vai ver lá eu falando a minha opinião sobre você depender de um político para que a sua vida venha a melhorar. A gente sabe que políticas públicas às vezes levam anos, mudança de país, mudança de nação, de geração, leva às vezes centenas de anos. Às vezes milhares de anos. Quando a gente pega a história, se você colocar 50 anos, 100 anos, isso não quer dizer nada. Ó, para você ter uma ideia, a nossa Constituição é de 1987. Tem menos de 35 anos. Agora, se você pegar em 35 anos, olha o que já aconteceu com o Brasil. Já teve plano Collor, já teve o bloqueio do dinheiro do pessoal da poupança, já teve um presidente impeachmentado, que foi ele mesmo, depois teve outra, que foi a Dilma. A gente já teve caso de Petrolão, já teve caso de Mensalão, caso de orçamento secreto. Assim, quando a gente ia pegando, só em 35 anos, a gente vê um monte de coisa que aconteceu, manifestação para impeachment de presidentes. Então assim, acontece muita coisa. Só que na linha da história, 35 anos não é nada. 50 anos não é nada. 100 anos na história não é nada. Não é nada. Então, agora, a pergunta que eu te faço é, quanto tempo de vida você acha que você vai ter? Então, eu já agradeço você que está aqui, porque eu considero você uma audiência qualificada. Porque você poderia estar assistindo outros vídeos, mas eu sei que provavelmente deve estar montando o seu planejamento para ou ficar em Portugal ou ir para um outro país. Eu já considero que você é uma pessoa que está fugindo do senso comum, que está querendo se movimentar, que quer algo a mais, que sabe que tem essa possibilidade, só quer encontrar os meios, não estou dizendo só financeiro, mas saber, poxa, qual que é o país? Será que em Portugal eles me aceitam? Será que é nos Estados Unidos que eles me aceitam? Inclusive aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, qual país que você pode ficar, por exemplo, e ter sua legalização. Então, retornando, 50, 100, 200 anos não é nada para a história. Então, se Deus lhe der vida e saúde, muito provavelmente você vai ficar dentro da casa dos 60 aos 80 anos. Por ali, né? Vai depender de como foi seu ritmo de vida, como que você se dedicou à sua saúde. Então você vai viver em torno disso aí, de 60 a 80 anos. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então ciente disso, ciente de que você vai viver esse período. Olha quantos anos você tem.
Coloca como se fosse uma contagem regressiva. Quanto tempo ainda te resta? É 30 anos, 40 anos, 20 anos para você entrar já dentro dessa classificação? Não fica terceirizando. Uma vez eu fiz um story falando sobre questão de investimento, algumas pessoas ficaram tristes comigo. Pô, David, né? Eu imaginava que você pensava de outra forma e tal. Porque qual que era o meu intuito quando eu falei para as pessoas não investirem? Não investir em bolsa, não investir em nada. Porque eu falava para as pessoas que as pessoas acabam terceirizando a decisão da sua vida. Então, a ideia de poupar recurso, isso é ótimo. Todo mundo tem que ter. Isso tudo é bíblico, né? Então, não tenho nem o que falar, nem o que refutar. Mas o que eu digo é quando você começa a terceirizar isso. Quando você pega, às vezes, 50, 100 reais e você acha porque você comprou uma ação da Oi, você comprou uma ação da Petrobras, que você vai ficar bem de vida. O pensamento de juntar é bom, só que às vezes você está ganhando um salário mínimo. Você está vivendo do básico. Então compensa muito mais você pegar esse dinheiro e investir em você. Você aprender um novo idioma, você comprar uma passagem para conhecer um outro estado, fazer interações, fazer network, conhecer pessoas, estar mais próximo de pessoas que estão no nível que você gostaria de estar. Isso às vezes vale muito mais do que todos os meses você ir lá e guardar 50 reais. Você ir lá e guardar 200 reais e achar que é isso que vai mudar a sua vida. Isso pode trazer uma segurança financeira no momento de dificuldade, você ter onde pegar esse dinheiro e não ter que depender de banco, empréstimo, essas coisas. Mas o que vai mudar mesmo o jogo da sua vida, que vai fazer você sair do salário de 2 mil para 4 mil, é você aprender uma profissão, é você falar um outro idioma, é você ter experiência cultural. E isso sim, porque se você ganha muito mais, aí correspondentemente você consegue poupar muito mais. Agora, quanto menos você ganha, você gasta mais com sobrevivência. Um rico, ele faz compra de 1.000 reais e às vezes 1.000 reais para ele ainda não é a compra da semana. Agora, às vezes, para um pobre, uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, se ele gastar 1.000 reais com comida, ele fala, meu Deus, eu vou trabalhar só para comer. Então você precisa ganhar mais. Então, quando eu falo de terceirizar, é a mesma coisa da política, não fica terceirizando. Não fica, olha, se o Lula ganhar, aí que minha vida vai mudar, que eu vou poder comer minha picanha. Ah, se o Bolsonaro ganhar, aí que eu vou ter liberdade para poder fazer as coisas. Não, enquanto Deus te der vida e saúde, a liberdade está na sua mão. É você que vai decidir o rumo da sua vida. Não terceiriza. Então, volto a dizer para você, tome as rédeas da sua vida e não terceirize para político. Portugal é um lugar muito bom. Para nós que estamos saindo do Brasil e vindo para cá, eu tô para completar um mês daqui, alguns dias, né? 3, 4 dias eu completo um mês aqui. E eu falo para vocês, aqui é outro mundo. É outro mundo, é outra realidade. O que também é engraçado é que quando você conversa com os locais, eles falam, não, David, nossa, isso aqui, meu Deus, eu tô pensando até em sair daqui, porque isso aqui tá uma insegurança. Aqui é um povo que para atravessar a rua na faixa de pedestre, eles nem fazem sinal. Eles colocam o pé na faixa e saem atravessando. De tão educado que eles são nessas questões, que eles têm certeza que ele vai atravessar e você vai parar. E para você que pretende dirigir aqui, ou já dirige aqui, acabou de chegar, é quase um crime você não dar passagem. Você pode estacionar do lado contrário da via, em cima da calçada, com o carro atravessado, ninguém liga para isso. Mas se a pessoa colocar o pé na faixa e você não parar, é quase um assalto. Então, para essas pessoas, quando acontece um delito, um vidro quebrado, um furto de alguma coisa, eles ficam assim, para eles é um absurdo, meu Deus. Ontem eu estava conversando com um português e falando, minha esposa trabalhou muito tempo como funcionária pública e várias vezes ela tinha o carro dela riscado devido aos alunos, né? Ali, né, quando ela era um pouco mais enérgica com eles, que eles brigavam muito. Sabe como é que é a escola pública, né? No Brasil. E eles ficavam com raiva porque ela se separava, apartava e eles iam lá e riscavam o nosso carro. E isso era a coisa mais comum que tinha, furar pneu, riscar carro, ameaçar de vida. A gente conversando com aqui, eles falam que quando isso acontece, vira casa assim de noticiário, vem até reportagem para poder fazer matéria em relação a isso. Então assim, o que pra gente acontece no dia a dia, quando pra eles acontece uma vez, assim, é coisa extremamente absurda. Eu entendo a forma deles pensar, assim, porque para eles que viviam uma certa paz, assim a gente pode dizer, quando acontece um evento desse, é o fim do mundo. Agora imaginou eles passando pelo que a gente passava no Brasil.
Então, você que mora aí, você sabe como é que é. Eu conversei com um esses dias, eu até falei, cara, morre mais gente no Brasil do ano de homicídio do que já morreu na guerra. Na Ucrânia, e qualquer outra guerra, morre mais gente no Brasil do que morre nas guerras. Então aqui é um país muito bom. Só que eu não sei até quando as portas vão ficar abertas por aqui. Então por isso que eu falo, eu não sei quanto tempo você tem de vida. Então não adianta você ficar terceirizando, acreditando que o político vai fazer alguma coisa para sua vida melhorar, sendo que sua vida depende de você mesmo. E muitas das vezes eles colocam entraves, são empecilhos. Então assim, você tem que lutar por você. E Portugal hoje tem possibilidades que, por exemplo, os Estados Unidos não têm. Mas já adianto uma coisa para você. Se você quer ganhar dinheiro, olha, o meu intuito é ganhar dinheiro mesmo. É os Estados Unidos. Não existe outro lugar melhor do que os Estados Unidos. Ah, mas tem a Suíça, que o salário mínimo é 4.000 francos. Lá é do Bauru, em São Paulo é maior do que a Suíça. E não tem como comparar. O país é desse tamanho. Então, não dá para ter comparação. Os Estados Unidos é gigantesco. Você quer lugar de calor, você vai para Flórida. Você quer neve, você vai para o norte. Enfim, tem inúmeras possibilidades. Só que qual que é a questão também? Você trabalha para um caramba. Às vezes trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha de madrugada, trabalha de feriado, é 2, 3 empregos, sai de um, já vai para o outro. Só que tem aquelas outras questões. Quando termina o prazo do seu visto, que a grande maioria, quando vai para ganhar dinheiro, vai supostamente com um de turista e depois acaba ficando, né, sem status, né, e ficam ali com medo. Poxa, será que algum dia vão me parar? Será que algum dia eu vou ter que ir para corte? Poxa, peguei corte, será que eu compareço? Será que eu fujo da corte? Então você vive com medo. Ah, minha habilitação não serve se a polícia me parar. Então você fica com medo. Portugal já é o contrário. Então enquanto tem essa porta aberta, a gente tem que aproveitar. Por exemplo, a França vai fechar o espaço Schengen por 6 meses. O que é o espaço Schengen? Se você chegar dentro é um acordo que tem entre alguns países, como por exemplo Espanha, França, Portugal, que se por exemplo você descer em um lugar, por exemplo, que nem eu desci na Espanha, eu fiz a minha imigração lá. Se eu for tanto hoje, se eu for para França ou for, por exemplo, para Portugal, igual eu vim, eu não preciso fazer uma segunda, passar ali, né, pelo guichê do auditor ali, eu não preciso, porque eles têm um acordo entre eles, que como você entrou dentro ali da comunidade, então ali depois que você passou, você tem trânsito livre. Agora não, então quer dizer que o cerco, cada dia que passa vai se fechando. As possibilidades que tem vai se fechando. Então hoje o Portugal tem inúmeras formas, desde visto para quem é aposentado, desde de visto de nômade digital, agora tem um novo que é o visto de procura de trabalho. Esse é o principal. Procura de trabalho. Então você vai poder ter um visto no qual daí do Brasil mesmo, né, você vai poder ter essa liberdade de já poder vir para cá, ter um período para poder procurar um emprego e se assim conseguir, e aí você continua por aqui. E tem um outro que é o famoso, que é a manifestação de interesse. Alguns até dizem, é uma brecha na lei. Desafio você que fala que é uma brecha na lei e explicar isso para um advogado. Não existe brecha na lei. Se está na lei, é lei. Não é brecha. Você pode conversar com um advogado, com um jurista, eles vão te falar isso. Se está na lei, não é brecha. Lei é lei e ponto final. Então tem a possibilidade de, se por acaso você foi passear, acabou gostando e quer firmar a moradia aqui, você arruma um trabalho, faz a sua manifestação de interesse. Hoje em dia está levando cerca de mais ou menos quase 2 anos para poder sair. Saindo a sua manifestação de interesse, você pode viver aqui no país. Depois, com 5 anos, você acaba ganhando o cartão de cidadão e aí pode ficar por aqui ou em toda a comunidade europeia. Então, o que eu quero dizer para você, em resumo de tudo, é difícil tomar uma decisão dessa igual eu tomei, que é sair do seu país de origem para tentar ganhar em um outro lugar, mas eu falo uma coisa para você, se você ficar terceirizando a decisão da sua vida, você também não pode reclamar do resultado que vai ter. Se você pelo menos é aquela pessoa que correu atrás, pagou o preço, porque imigrar não é fácil, você fica longe de família, fica longe, você teve que às vezes pedir demissão de um trabalho que às vezes você até gostava. Eu deixei meu cachorro hoje está com a minha sogra, a gente futuramente pensa em trazer ele, só que devido aos custos a gente ainda está segurando um pouco em relação a isso. Então dá muito trabalho, e tem pessoas que quando vai dando trabalho, vai deixando para lá, só que eu falo, é a sua vida que está em jogo. Quando eles brigam lá, fica ali, que você roubou, você não roubou, a sua vida está indo embora. A sua vida está indo embora. Enquanto você está assistindo esse vídeo,
sua vida tá passando. Aí, eu já tô com o cabelo branco. Então assim, não terceirize as decisões da sua vida. Se você terceirizar a decisão da sua vida, se você ficar ancorando no político, ah, mas e minha família? Ah, mas e meu trabalho? Ah, mas e meus amigos? Então não posso fazer. Ok, a vida é sua, você faça aquilo que você quiser. Mas depois não vai reclamar. Não vai dizer, poxa, passei pela vida e nem tentei. O dia que você fizer a sua primeira viagem internacional, você vai ver como sua cabeça ela vira. Você descobre que existe um mundo diferente dessa realidade que você vive todos os dias. Acordar, pegar a van, pegar o trem, ir para o centro da cidade, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa cansado, às vezes ter que fazer comida, cuidar do filho, ajudar na lição, passar a roupa para no outro dia ter que trabalhar de novo. Sabe essa vida que a gente acaba vivendo? Acaba ficando um ciclo meio vicioso? Então eu digo a você, o dia que você fizer a sua primeira viagem, passeio, enfim que seja, você vai ver, você vai falar, meu Deus, olha como esse mundo é tão grande que Deus criou. Então, tem essa possibilidade como Portugal. Então tem inúmeros vistos, você que decide, se você quer ir para Portugal, se você quer ir para os Estados Unidos, para onde você quer ir. Mas vou falar uma coisa para você, se mexa, não dependa de político. Eles não têm compromisso nenhum com você. Eles até falam que tem compromisso, mas quando você vê a prática do dia a dia, não é tão assim. Então se você quiser saber mais sobre a minha opinião política, sobre o candidato A, candidato B, enfim, você vai entrar lá no meu Instagram, lá ontem, durante o debate, né, eu fiz ali, destrinchei um pouco sobre cada um, então tá bem interessante, mas repito, não terceirize, ó, toma as rédeas. É melhor aquele que lutou, tentou e não conseguiu, mas não pode falar, ó, fui pra guerra e fui pra batalha, do que aquele que ficou, né, mas poxa, mas vai... Difícil vai ser sempre, mas todos aqueles que conseguiram alguma coisa na vida tiveram que tomar decisões difíceis. Então toma a decisão difícil, porque o caminho mais fácil é aquele que, né, é confortável, é quentinho, só que a vida vai passando e quando você parar e olha pra trás, você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, pessoal, o vídeo de hoje é ali sobre um breve resumo sobre política, o seu futuro, o país que dá mais dinheiro, se é Estados Unidos, se é Portugal, modelos de visto até, então fiz um resumão. A gente que vive da internet tem que pegar o hype, e o hype do momento, infelizmente, é a eleição. Um monte de gente brigando aí, acreditando que vai ser a partir de domingo que a vida vai melhorar. Só que desde quando eu me conheço por gente, eu tô sempre ouvindo falar, não, vote em fulano que sua vida vai mudar. Aí passa 4, passa 8, 12, 16, 20, 24, 28 e por aí vai. E as coisas, né? Enfim. Então não dependa de político. Se você gostou desse conteúdo, poxa, aqui no meu canal eu falo como que eu comprei meu carro, pagando parcelado, sem precisar de financiamento de banco. Aqui eu falo como eu consegui alugar minha casa, mesmo estando no Brasil. Então dá uma maratonada aqui que tem bastante tema legal, preço de comida, a gente fazendo compra no mercado. Dá essa força pra gente. Você que ficou aqui até o final, poxa, se você ainda não curtiu, dá um curtir, se inscreve no canal. Isso é muito importante pra gente que largou tudo lá no Brasil, vendeu até as coisas para poder vir pra cá e poder produzir esse conteúdo pra você. Beleza? Então, ó, não terceirize a decisão da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e os seus planos. Beleza, pessoal? Falou!